além do cérebro, como psicodélicos e organoides estão redefinindo a neurociência. Lembra o que a gente falou aqui na live de domingo, que a gente estava falando do Júpiter Maçã, e depois a gente falou antes também dos mulheres negras, a questão da antropofagia, tal, manifesto antropofágico, e da questão da psicodelia, como um espectro que ronda a cultura pop, desde do psicodelismo no rock nos anos 60 e na contracultura, tá? A gente sabe do Hoffman, né, o cara que sintetizou o LSD por acidente lá na Suíça. Depois ele inoculou nele mesmo, não sentiu efeito nenhum. Depois ele saiu de bicicleta e bateu o LSD nele, e até sofreu um acidente de bicicleta. Não sei se ficou como esse humilde blogueiro aqui que está fazendo fisioterapia até agora, já está recuperando. Opa, está recuperando o movimento já dos dedos aqui, tá melhorando já. Então, a questão do psicodelismo, da psicodelia, e isso que o Hoffman descobriu com o LSD, conecta-se com aquela questão que a gente passa 1/3 da nossa vida dormindo, imerso no mundo onírico, tá? Os efeitos das drogas psicotrópicas, tá? Ou psicodélicas, é revelar esse mundo onírico, revelar esse mundo, tá? E é claro que a gente tinha que falar do Timothy Leary, né? Aquele alerta que ele fez, né? Porque o mais importante não são as drogas, é o contexto, tá? Que é mais importante, porque senão você corre o risco, se elas se tornarem recreativas, corre o risco de você liberar nesses transes lisérgicos os fantasmas interiores, seus piores pesadelos, tá? E ter uma bad trip e não conseguir retornar, como aconteceu lá com o guitarrista do Pink Floyd, né? Que foi numa viagem de LSD e não retornou nunca mais, né? A gente sabe muito bem disso, que teve que entrar o David Gilmour, substituir, mas não é isso que eu quero dizer, tá? A questão é o seguinte, lá nos anos 60, as drogas psicodélicas foram uma marca da contracultura. Teve um elemento de contestação ao sistema. Essa questão desse 1/3 das nossas vidas que passamos imersos no mundo onírico, corre o risco de se confrontar com o mundo racional da realidade, o mundo da vigília, tá? Então a gente sabe que a ordem capitalista, a ordem racional, o dia a dia de trabalho, é muito vigilante em relação às ameaças que possam surgir em relação à disciplina do mundo do trabalho. Então ali a indústria do entretenimento cooptou, absorveu a cultura psicodélica como drogas recreativas, tá? Então, absorveu como puro entretenimento, drogas recreativas. Agora, nesse mundo da pós-meritocracia, e esse texto parece que articula com esses dois comerciais que a gente já assistiu anteriormente, já há um outro tipo de cooptação que a gente vê aqui nesse artigo, tá? Ele até coloca a combinação de psicodélicos e organoides cerebrais representa uma das mais estimulantes e transformadoras fronteiras da neurociência. Traz a psicodelia, os psicodélicos, para a neurociência, que a gente sabe que as neurociências é um dos braços desse capitalismo, desse novo capitalismo que a gente está, nessa nova fase pela qual estamos entrando, tá? Coloca aqui, em um planeta em que a saúde mental é um dos maiores desafios do século, compreender a mente humana nunca foi tão urgente. Em outras palavras, o artigo coloca aquela questão que, de repente, as drogas psicodélicas combinadas
aqui com os organoides cerebrais pode ajudar a gente a descobrir uma série de problemas e disfunções cerebrais, do funcionamento do cérebro em si. Isso é benéfico para quê? Para a vida saudável, produtiva, eficiência, produtividade, produtividade e desempenho. Tá? Então você vê hoje uma nova absorção das drogas psicodélicas, no sentido de você compreender o funcionamento da sua mente e liberar-se das limitações, tá? Então vem aquele mito de que, na verdade, a gente só trabalha com 10% do cérebro, esse mito que não conseguimos liberar os outros 90% por causa das limitações. Então toda essa onda que envolve agora essa questão dos estudos da neurociência com as drogas psicodélicas associadas aos organoides cerebrais não dá para explicar aqui, que é uma coisa complicadíssima. Mas é essa interação entre as duas, tá? Que possibilitaria não só a vida saudável, mas a liberação dessas potencialidades ocultas do cérebro humano. Para liberar para o quê? Para a pós-meritocracia, para o desempenho, para o mérito. Então é aquela coisa que, na verdade, como o Mourinho coloca naquele comercial da Sportbet, você está competindo com você mesmo. Tá? Então o que a gente acompanha hoje é uma segunda cooptação desses 1/3 da nossa vida que passamos imersos no mundo onírico. A gente até já falou aqui em comentários aleatórios de, por exemplo, sonhos que podem se tornar... você pode aprender coisas nos sonhos, tá? Você pode deixar de ser tímido, liberar-se de uma série de limitações a partir dos sonhos. Por exemplo, você determinar ou controlar, tem até aplicativos, tem startup, a gente falou disso, eu me lembro muito bem em comentários aleatórios passados, uma startup que está desenvolvendo um aplicativo em que você pode controlar ou determinar o conteúdo daquilo que você sonha. Tá? É isso mesmo. Por que não colocar o mundo onírico a serviço do capitalismo, a serviço do princípio do desempenho? Tá? Então, temos aqui numa situação bem diferente do que os surrealistas, os dadaístas, acreditavam que a liberação através da arte desse universo onírico confrontaria a ordem burguesa, a ordem careta burguesa, como Marcel Duchamp, Salvador Dalí, toda aquela geração preconizava, tá? Com a arte sendo a responsável dessa liberação. Depois, a partir de Hoffman, da descoberta do LSD, as drogas psicodélicas. Primeiro, cooptadas como recreativas, por entretenimento. Agora, como estimulantes para liberar o princípio do desempenho, as suas potencialidades latentes em você mesmo. Tá aí. E viva o capitalismo, né? Por isso que o capitalismo, que é uma ordem estranha, porque ela é plástica, ela se adapta, né? Parece um vírus, parece uma coisa que adapta-se na célula hospedeira e vive dela até destruí-la por dentro. Esse é o funcionamento do vírus, né? Parece que assim funciona o capitalismo, tá? Impressionante, impressionante. É uma coisa como a gente vê aqui, por exemplo, lá nos anos 60, são dois momentos, né? Os dois momentos. Lá nos anos 60, o psicodelismo que depois foi incorporado pela indústria do entretenimento, no rock, para, digamos assim, tirar as drogas psicodélicas da contracultura que ameaçava a ordem capitalista naquele momento, por um breve momento, né? Por um breve momento ameaçou, tá?
Eu não estou falando isso em termos políticos, não é que a contracultura ameaçou o poder, o sistema, mas, digamos, ameaçou de uma forma anárquica, tá? De uma forma anômica, a possibilidade de criar anomia, anarquia dentro do sistema, tá? Que depois acabou sendo incorporado no rock e acabou sendo aquela coisa recreativa de entretenimento. Para a situação atual, como mudar a sua mente. Uso de psicodélicos para tratamentos em saúde mental. Então, em relação... Sempre começa a ser assim, né? A gente sabe muito bem disso. Por motivos altruístas, então resolver mal de Alzheimer, tal, as pesquisas. Mas, na verdade, o foco é outra coisa que eles estão buscando. Tá? CEOs, executivos, tal, já estão de olho nisso, né? Liberar as potencialidades da sua mente, né? Então, é isso. Vamos avançar aqui esse Drops